A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao Culto Racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um Culto Racional, e é com grande alegria que eu hoje lanço o Rema 2022. O Rema é o Retiro Espiritual Manancial. Manancial é o nome da igreja onde eu sou pastor, aqui na cidade de Porto Alegre. Foi uma bênção o último Rema agora em setembro, e eu já estou lançando o de 2022. Daqui a 7 meses. Então você tem aí bastante tempo para se preparar para o retiro. Ok, queridos? Se você quiser saber maiores informações, eu vou estar passando aí para você os contatos, ok? Então vamos lá para o nosso culto racional de hoje, que primeiro está aí. O nosso cartaz, né? O nosso post do retiro, né? Então vou deixar um tempinho aí para você anotar, para você observar aí, né? Tá aí o meu celular aí embaixo, meu WhatsApp, na verdade, né? Fique à vontade. Se você ainda não sabia esse contato, está aí para você anotar e me escrever. Até se você tiver perguntas, dúvidas, informações, reclamações. Não é nenhum 0800, né? Mas você pode fazer também sugestões, ok? Então tá aí, Rema, né? O Retiro Espiritual Manancial, que sempre nós fazemos na cidade de Veranópolis. Se você não sabe, a cidade de Veranópolis é a cidade da longevidade, né? É também a capital da maçã, mas também tem muita uva aqui, muito pêssego. Aqui não, né? Estou em Porto Alegre. Lá em Veranópolis tem muito pêssego, muita uva. E é serra. Então assim, ó, para quem ouve muito falar de Gramado na Serra Gaúcha, a sensação é a mesma em Veranópolis, tá? Só que a diferença é grande pelo seguinte: Gramado tem mais pessoas do que espaço físico, por causa do turismo, né? É maravilhoso, se você não conhece, vá conhecer. Até faço uma sugestão, né, de algumas pessoas que vieram no nosso último Rema. Eles fizeram isso, eles desceram no aeroporto, em Porto Alegre, alugaram um carro, foram até Gramado, passaram 2, 3 dias lá e depois foram para o Retiro, que é bem próximo, ok? É bem simples, bem fácil, tranquilo. E você já aproveita, né? Faz umas férias aí, já tenta tirar as férias na Páscoa, né? Tirar pelo menos aí uns 10 dias, né? Os 10 dias é perfeito, que são 4 dias do retiro, mais 4 dias aí para você ficar ali em Gramado, mais 2 dias para tanto vir quanto o voltar, é perfeito. 10 dias é tranquilo mesmo. E é muito, muito lindo. Mas Veranópolis é uma cidade muito calma, muito tranquila, né? E a gente faz o nosso retiro já há uns 9 anos que a gente faz o retiro ali. Então eu quero convidar você. Nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril. Começa numa quinta-feira à noite, depois sexta-feira santa, sábado e domingo 17. Termina após o almoço. Certo? E o tema é esse aí, Salmo 91, 14. Poloei em retiro alto. E eu quero realmente falar hoje sobre esse tema, né? Primeiro aí o significado de retiro. Esse significado ele está no dicionário, né? Que é um local calmo, geralmente afastado das grandes cidades, onde uma pessoa busca descansar, estar em paz, recolhimento, período de recolhimento de meditação a que se dedicam religiosos ou leigos, fazer um retiro espiritual. Claro que essa é a definição do dicionário, mas aí eu quero trazer a noção
de retiro espiritual da palavra de Deus, né? Que implica em afastar-se por um tempo das obrigações do dia a dia e dos assuntos materiais para se dedicar à comunhão espiritual com Deus. De uma forma geral, considera-se que o retiro espiritual é uma forma de se aproximar de Deus. E para você que pensa que retiro é só realmente, como diz o dicionário, você se afastar para um lugar calmo, tranquilo, longe e tal. Não, queridos, eu vou dizer que existem também um retiro que está na palavra de Deus e está aí em Mateus 6,6, que é o que você precisa fazer urgentemente, imediatamente. É o que eu chamo de retiro espiritual individual. Por que individual? Porque Mateus 6,6 diz isso aí. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O retirar, né? É o estar sozinho. Nesse aí é o retiro que eu chamo de espiritual individual. Claro que você pode fazer em qualquer outro lugar, desde que você fique sozinho. Só você e Deus, porque sozinho não dá para ficar, né? Sempre teremos Deus conosco. Então, você se retira, claro que aí é uma chamada de atenção para uma necessidade de você realmente, veja, entra no teu quarto e fecha a porta. O que quer dizer isso? Ninguém mais entra aqui. Essa é a realidade, queridos, né? Sou eu e só eu e pronto, acabou, né? Ninguém entra, desliga celular, né? Enfim, fica somente na presença do Senhor. Esquece, né, do mundo lá fora, das contas, dos boletos, da comida para fazer, da louça para lavar, dos filhos para cuidar, enfim, dá um jeito, né, de ter um momento quando os filhos estão dormindo, ou quando estão na escola, ou enfim, né, ou pode ser na madrugada, e você faça isso, queridos. Assim, ó, eu vou ser bem franco, tá? E você sabe, você que me acompanha aqui sabe que eu sou franco e direto. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Vou repetir. Pouquíssimas pessoas fazem isto. E ontem mesmo eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã muito querida. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Estava aqui em Porto Alegre visitando os pais, visitando os irmãos. E foi ali na igreja. Eu fiz o casamento dela. Né, tive esse prazer de vê-la se entregando para Jesus e é abençoada. Ela estava esperando o Green Card. E com essa pandemia toda estava difícil, estava complicado, estava muito complicado. Porque não sei se você sabe que há várias formas de você conseguir o Green Card nos Estados Unidos. E uma delas é você casando com um americano. Foi o caso dela. Ela casou com um americano. E ela tinha direito, mas estava tudo muito travado. E ela ouviu na igreja sobre uma campanha de oração, né? E aí ela orou, ela fez essa situação aqui, sabe? De você entrar na presença de Deus, sozinho ali, falar com Deus. E algo incrível, parece que Deus só estava esperando ela fazer isso. Porque no momento que ela fez isso, que ela se levantou da oração, já chamaram ela, que ela tinha recebido o Green Card, e ela foi buscar. Então, glória a Deus por esse testemunho que eu ouvi ontem, para poder trazer para você hoje. Então, veja a importância deste retiro espiritual individual, ok? Ah, pastor, por que retiro? Porque você se retirou, né? Porque você precisa... daqui a pouco eu vou ler outros textos, exemplos que Jesus nos dá, né? Então, você se retira para aquele momento. Nada mais é importante do que aquele momento você e Deus. Para o quê? Orarás ao Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, olha a resposta, te recompensará. Olha que palavra maravilhosa, né? Recompensa. Você será recompensado por este ato.
E isso é sério, queridos. É sério. Comece a fazer o seu retiro espiritual individual. Pastor, quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Queridos, o importante é você começar a fazer, ok? E aí você, dependendo do que você pode, você vai aumentando, certo? Ok, queridos? Glória a Deus. O segundo texto é o retiro espiritual coletivo, que aí é esse que eu digo, né? Que é o nosso Rema 2022 na Páscoa. Quero convidar você, hein? Quero ver você lá, ok? Você e toda a sua família. Atos 2:1. Mas, pastor, esse texto aí não era um retiro. Queridos, veja bem, era um chamamento de Jesus que ele fez após aparecer para os seus discípulos, ok? E ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo. E quando isto acontecer, vocês serão testemunhas, ok? Então, eles estavam o quê? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, queridos, Pentecoste era uma festa judaica, ok? Certo? Muitas vezes a gente diz assim, que aquela igreja é pentecostal. É que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas tudo bem, a gente entende. Eu entendo, creio que você vai entender também. A igreja ser pentecostal traz a ideia de que foi cheia do Espírito Santo, ok? Mas, na verdade, não tem nada a ver, tá? Pentecoste era uma festa judaica. Jesus participou do Pentecostes, ok? Você lê a palavra de Deus ali, tanto no Velho Testamento, onde foi instituído, quanto depois você pode ler no Novo Testamento, quando Jesus participava, certo? E eles estavam nesse dia, né? Estavam em Jerusalém, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam orando, sim, porque era Pentecostes. Então eles aproveitaram aquele momento, né? Que, querendo ou não, Pentecostes era um retiro espiritual do povo hebreu, tá? Então, todos eles iam até Jerusalém, mas eles estavam ali reunidos no mesmo lugar. E quando a gente sabe, né, Atos 2, todo ele, leia, né, depois que você ouvir essa pregação aqui, sempre pegue todos os textos que eu trago aqui, eu trago um versículo só, leia o capítulo todo, ok? Para você ter um entendimento completo das coisas, tá bom? Então, Atos 2:1 diz isso. Estavam todos no mesmo lugar. E foram cheios do Espírito Santo. De uma hora para outra veio sobre eles como línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo. Ok? Vamos lá para um outro texto, que aí então um exemplo de Jesus, tá? Lucas 5:16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ok? Veja que isso era algo que Jesus fazia muito. Era uma prática constante de Jesus, de se retirar para um lugar solitário. Por que solitário? Volto lá ao texto anterior, né, que falava de você entrar no quarto, fechar a porta, porque ele precisava de um lugar com silêncio, onde não tivesse o povo, porque você sabe que onde Jesus chegava era algo tremendo, né? Porque as pessoas ouviram a fama dele, uma fama de cura, uma fama de profeta, e alguns já reconheciam ele como sendo Messias, né? Então era uma verdadeira, vamos dizer, festa, né? Eu fico lembrando assim de eventos evangélicos, né? Que antes do evento acontecer, o pessoal já está na fila, né? Aí já tem carrocinha de pipoca, de algodão doce. Meu Deus, é um fitinha para colocar na cabeça, dizendo Jesus. Você sabe, né, se você já viu isso. Então, assim, é um exemplo de Jesus. Ele se retirava. Ele se retirava para solitariamente orar. Por que orar? Buscar a vontade de Deus. Nesse último retiro que a gente fez, foi muito interessante. Tinha uma irmã que veio de
de fora aqui do estado, né? Enfim, até eram duas irmãs que vieram, uma com a sua família, outra só com seu filhinho, e foi muito interessante. Uma delas, só com seu filhinho, nunca tinha participado de um retiro. E ela amou demais, gostou, né? Já entrou em contato aí, querendo ver quando é que é o próximo, né? E querendo saber se podia convidar algumas pessoas, né? Não tem problema nenhum, desde que eu digo assim, você que está inscrito aqui no meu canal, eu já praticamente já tenho um certo, né? Um contato aí com você, sei quem você é, porque você está aqui comigo, conversando, mandando mensagens, né? Mas você pode convidar pessoas que são da sua igreja, enfim, do seu convívio, do seu grupo de célula, né? Seus parentes, que é importante. E o retiro, ele faz uma diferença muito grande, né? O retiro traz uma mudança nas nossas vidas. Primeiro que é o seguinte, são 4 dias. No nosso caso, nosso retiro começa sempre à noite, né? Depois das 18 horas, no primeiro dia. Aí pega um feriado, que no caso vai ser na Páscoa, vai ser sexta, sábado, domingo. E são praticamente 4 dias. Então você está ali o quê? Você está ali ouvindo a palavra, você está orando, você está em comunhão com irmãos, você tem ali pastores que estão ali à sua disposição, né? Então perguntas, questionamentos, tudo é legal assim porque você ouve a pregação, aí depois você vai, encosta lá no pregador e diz, olha, gostei muito disso, mas não entendi tal coisa. Aí ele pode te explicar, coisa que às vezes não acontece num culto normal, né? Às vezes é difícil, dependendo do tamanho da igreja. No caso, eu sou um pastor que estou sempre com a linha aberta, né? Eu até prefiro que todo mundo faça a pergunta pelo WhatsApp, assim, porque fica mais fácil. É um meio tranquilo e rápido, né? E eu estou sempre à disposição. Mas se me pegar ali no final do culto e fizer uma pergunta, eu vou responder, né? Vou orar, enfim, tudo o que for necessário. Ok, amados? Então vamos lá. O próximo texto é este aqui, Mateus 26, 36 a 41. E esse texto diz o seguinte: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Mas veja bem, ele foi com todos os seus discípulos, falou para alguns, a maioria dos discípulos, fiquem aqui que eu vou ali orar. Mas ele levou consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se, a angustiar-se, que era aquele momento, né, queridos, em que Jesus sabia que ia iniciar, né, o que ele veio fazer, que era morrer por nós na cruz do Calvário. Ele sabia disso. Obviamente, ele estava em carne, né? Apesar de ser Deus, ele estava num corpo e ele sabia o grande pesar, a grande dificuldade que ia passar naquele momento. Mas muito mais do que isso, é que ele ia assumir o meu e o teu pecado. Já imaginou isso, queridos? Né? A dor de pegar todo um santo, pegar toda a culpa que não era dele, né? Então isso é extremamente de grande amor de Deus e de Jesus. Então diz assim, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí falou para aqueles 3 homens que o acompanhavam, ficai aqui e vigiai comigo. Então, neste momento, Jesus não queria ficar sozinho. Neste momento, ele precisava de um apoio. Ele precisava de alguém, de pessoas que se retirassem com ele e ficassem intercedendo, orando. Ok, queridos? Então, isso é importante em um retiro espiritual coletivo. As pessoas estarão orando umas pelas outras. No caso do Rema, eu sempre peço, com 30 dias de antecedência, nós já começamos jejum e oração. E eu já boto a lista das pessoas que vão, né? Eu coloco um grupo no WhatsApp do retiro, as pessoas já sabem os nomes das pessoas que vão, já podem estar
nominando nas suas orações, orando pelo local, orando pelos palestrantes, orando pela alimentação, orando pelo transporte, orando pelas finanças, enfim, né? Orando para que Deus encha o lugar com seus anjos, com a sua glória, né? Que faça a mudança nas vidas, enfim. Tudo que você possa imaginar que a gente ora por um retiro, né? Pelo louvor, pelos instrumentos, equipamentos. Olha, tem muitos detalhes em um retiro espiritual, ok? E Jesus pediu para que eles estivessem ali, vigiando com ele. Adiantando-se um pouco, ou seja, Jesus foi um pouquinho mais além deles, porque naquele momento Jesus não queria que eles ouvissem a sua oração, certo? Mas eles estavam próximos, numa distância que podiam vê-lo, mas não podiam ouvi-lo, ok? Então, estavam ali os três intercedendo por Jesus, pedido de Jesus, e Jesus deu uns passos à frente. E disse assim, e prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Olha que coisa, né? Meu Deus, eu fico assim imaginando ali aquele momento de necessidade de Jesus. Aquele momento em que Jesus... Queridos, eu fico pensando assim, se Jesus hoje chegasse aqui no meu estúdio e dissesse assim, Carlos, tu pode ficar orando por mim, intercedendo por mim, enquanto eu vou ali falar com o Pai? Gente, eu ia ficar realizado, né? Claro que nós não precisamos orar por Jesus hoje, né? Jesus hoje é assunto aos céus, né? Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Voltou a estar com a sua glória, que ele havia se despido dela para vir até nós, né? Para morrer e morrer pelos nossos pecados. Mas já imaginou isso? Jesus pedindo para você interceder por ele. E aqueles três ali dormiram. Meu Deus, um momento de extrema importância. Veja, dos 12, Jesus convidou aqueles três. Então, assim, do grupo, eles foram tirados para algo especial. Eu falo isso também, que muitas vezes, assim, quando as pessoas estão no retiro, eu digo assim, sabe quem é que trouxe você aqui? Não foi o seu dinheiro, não foi o seu carro, não foi a sua vontade, foi o Espírito Santo mesmo. Foi, porque quando Deus quer que alguém esteja, ele dá o seu jeito. E quando eu digo dar o seu jeito, eu falo de forma humana, né? Porque Deus sabe todas as coisas, ok? Eu tenho testemunhos de pessoas que trabalham no hospital, que pediram folga e lhe deram folga. É glorioso isso, né? Então, assim, pessoas que não tinham recurso, mas disseram, pastor, eu quero ir, bota o meu nome, em nome de Jesus, até o último momento eu vou conseguir. Chegava lá no último momento e Deus dava as condições financeiras. Então, queridos, o retiro não é simplesmente sair das coisas do mundo e ir para uma comunhão com Deus, mas é um momento de fé, é um momento de posicionamento, é um momento... veja o que Jesus disse, Pai, se puder, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a gente sabe que foi feito o quê? A vontade do Pai, porque Jesus veio para isso. Era a tarefa dele, era a função dele, era o principal projeto de Deus para trazer Jesus a nós, era morrer por nós. Amém, queridos? E aí diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para que serve um retiro espiritual? Queridos, porque a nossa carne é fraca e existe uma necessidade. Enquanto mais tempo nós ficarmos na presença de Deus, mais o nosso espírito cresce, mais a nossa carne diminui. Eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo já sabem disso, já praticam isso, mas infelizmente, como eu disse, a grande maioria nunca fez um retiro individual. Alguns já participaram de coletivo,
mas eu não sei o que também aconteceu nesse retiro com você. Eu não estou aqui dizendo que foi ruim ou bom, não. O fato é o seguinte: aqui Jesus está falando que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos nos retirar. É importante? É. Eu não quero dizer que você vá no Rema 2022, mas que você encontre uma igreja que faça retiro ou algum retiro na sua região, né? Existem grandes retiros feitos por homens de Deus, profetas de Deus. Até nós tivemos ali no nosso retiro um senhor que ele veio ao nosso retiro. Ele mora no interior do estado, veio no nosso retiro em Veranópolis, depois veio para a capital Porto Alegre, pegou um avião e foi para um outro retiro, onde essa semana ele me mandou algumas fotos. Então ele saiu do nosso retiro, foi para um congresso, na verdade, não era um retiro, um congresso, mas também isso é se retirar, né? Porque quanto mais dias você participa de um congresso, mais você aprende, mais você entra na presença de Deus, mais você ouve testemunhos, e isso faz realmente ao nosso espírito ter um crescimento muito grande. Amém, queridos? Amém? Então é isso, amados. Essa é a palavra desta semana do culto racional. E eu quero assim, ó, mesmo que você acha que não possa ir no retiro, né? Mas quer fazer uma pergunta? Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar aí. Tá aí o meu celular aí no final deste post. Mande um WhatsApp. Não ligue, tá? Não liga não. É WhatsApp, ok? Manda um recadinho para mim, certo? Que vai ser importante. Só pedindo informações, né? Você já sabe onde é, Veranópolis. Você já sabe quando é. Na Páscoa de 2022. Mas você quer saber quanto é, tá? Então eu vou estar informando quanto quais são as condições, o que você tem direito, tá? Porque eu não vou ficar falando aqui porque não é o intuito do culto racional, certo? A não ser realmente ensinar a palavra de Deus para você. Ok, amados? Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui. Você tem aí o QR Code do Instituto Manancial de Assistência e Interação Social para você poder fazer alguma doação. Você não é obrigado a nada, né? Mas nós vamos fazer agora o Dia das Crianças. E nós vamos numa vila que, pelo Conselho Tutelar, são 250 crianças. Já pensou, queridos? Nós vamos ter que ter 250 brinquedos e 250 pacotes onde nós vamos colocar bombom, chocolate, bala, pirulito, marshmallow, né? E, além disso, a marmita solidária, que é normal que a gente faz num número de 300 marmitas que a gente distribui. Claro, cada marmita tem um custo de R$ 5. Se nós recebermos mais contribuições, nós vamos poder fazer mais de 300 marmitas. Então, queridos, por favor, se você tem R$ 1, né, envie, faça um Pix. Pastor, eu não gosto de Pix. Manda um TED, manda um DOC, manda um sinal de fumaça. Ore por nós, certo, gente? O importante é você estar nesta ação, mesmo que não seja com dinheiro. Às vezes, se você mora aqui em Porto Alegre, pode ser voluntariamente, você pode nos ajudar, ou simplesmente onde você estiver, ore por nós, ok? A oração é fundamental no nosso trabalho. Ok, queridos? Eu quero orar por você, desculpe, eu tenho que orar por você, né? Para que você faça aí um retiro espiritual individual no seu lar, né? Então vou aqui para minha câmera 3. Queridos, tente hoje. Se não der, amanhã. Entra no teu quarto ou no lugar que você escolher. Às vezes é mais calmo sei lá, enfim, eu não sei onde é que é mais calmo aí na sua casa. Entra, fecha a porta, desliga o celular, tente ter um momento com Deus sem a preocupação de tempo, certo? Dobre os seus joelhos,
Mas pastor, que tipo de oração que eu faço? Primeiramente, louve a Deus, adore a Deus, diga o quanto Ele é importante na sua vida, certo? Depois, confesse a sua dependência a Deus, né? Confesse a sua dependência a Deus, confesse que você não é nada, né? Se humilhe na presença do Senhor e aí então você pode começar a pedir. Não peça por você em primeiro lugar, peça por aqueles que ainda não se converteram, ok? Depois você vai pedir por aqueles que são convertidos, mas que precisam ter uma experiência espiritual com Deus. E lá por último você então pede coisas para você, de preferência coisas espirituais, ok? E eu vou dizer para você, você será recompensado, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero orar por essas pessoas, todas elas que estão assistindo o culto racional. Eu quero te agradecer pela palavra que tu me dá neste dia e que ficará aqui no YouTube por anos e anos. Eu não sei se a pessoa que está vendo agora é antes do retiro, depois do retiro, já passou 2, 3, 4 retiros, eu não sei dizer, mas uma coisa é certa, independente do nosso retiro aqui em Veranópolis, nós devemos nos retirar individualmente para falar contigo, ó Pai. Senhor, que neste falar contigo, tu nos capacite através do teu Santo Espírito, nos encha do teu Santo Espírito, nos batize com o teu Santo Espírito, nos dê visão espiritual, traz a tua palavra nos nossos corações e mentes, faça-nos lembrar de pessoas na nossa intercessão, e para quando nós nos levantarmos desta intercessão, deste retiro individual, que nós venhamos a ficar maravilhados, olhando para o relógio muitas vezes e vendo que passou 1 hora, 2 horas e nós nem percebemos, porque assim é entrar na tua presença. Graças nós te damos. Eu já intercedo, Senhor, pelo Dia das Crianças, do Instituto Social e Mais, por tudo que nós vamos receber. Obrigado por cada pessoa que está enviando a sua colaboração. Quero orar também pelo Rema 2022 e aproveitar aqui a presença dos meus irmãos para dizerem amém sobre esta oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, graças a Deus, obrigado. Se você, por um acaso, ainda não se inscreveu no canal, faça-me o favor. Basta você apertar aí na palavra inscrever e automaticamente a palavra fica inscrito. É uma vez só essa vez, não precisa mais, ok? Aí tem um sininho, clica no sininho, clicando no sininho você vai começar a receber toda vez que eu colocar uma pregação nova, você vai ser avisado, ok? Não esqueça de dar um joinha, né? Como dizem aí, um like, ok? E envie a sua mensagem. Eu fico muito feliz das mensagens. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: Pastor Carlos, o teu pai não falou o que aconteceu com o corpo de Moisés, não é? Queridos, tem muitas coisas que meu pai não falou. Deus revelou para ele e ele não falou. Claro que em muitas delas eu até fiquei sabendo, certo? Tem muitos vídeos lá no canal do Ele o Verbo, da pastora Sanderlina, né? E que meu pai revelou muitas coisas, mas realmente era muita coisa. Então, todos os anos, né? Os 80 e tantos anos da vivência do meu pai, teve muitas experiências espirituais e nem todas elas foram reveladas, né? Do que ele viu. Mas, querido, uma coisa é certo, um dia eu e você, juntamente com ele, juntamente com todos os nossos irmãos, estaremos diante do trono de Deus e ali conheceremos toda a sabedoria, todo o entendimento, né? Porque seremos como ele é, ok? Fica firme no Senhor.
mantenha aí o seu nome ativo no livro da vida, faça a obra de Deus, ore, leia a palavra, aplique a palavra na sua vida, certo? Se por um acaso você não assistiu todos os vídeos do canal, tem mais de 60 vídeos aí para você assistir. Assiste aí 1 por dia, 2 por dia, certo? Ou se você não tem muito tempo, assiste um pouquinho, depois um pouquinho, tá? Se você tiver dúvida de qualquer vídeo, tem aí o meu contato pelo e-mail, tem aí o contato pelo WhatsApp. E mais uma vez, se você quiser ir no retiro, já vai se informando, ok? Faça perguntas, eu estou aqui à sua disposição. Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.